Mais do que um pronunciamento. Com certeza. Ainda mais porque... É um pedido que eu faço a Vossa Excelência e ao pastor Feliciano também. Mais do que um pronunciamento, eu peço a tolerância de Vossa Excelência, de certa forma em relação ao tempo, porque eu quero trazer ao plenário dessa casa um trabalho, uma espécie de um relatório que executei nos últimos dias a respeito dos portos brasileiros. Muito bem. Nada, senador, mais parecido com Saquarema que um Luzia no poder. A frase foi dita por Holanda Cavalcante para designar a ausência de diferenças de fundo e essência entre o Partido Conservador, os Saquaremas, e o Partido de Lusiânia, em Minas Gerais, os Luzias, que era tido como Partido Liberal. Esta consideração feita no século XIX ganha absoluta atualidade à medida que o governo avança suas propostas para a infraestrutura. Avança propostas na direção errada, sob inspiração errada e aconselhamento errado. Avança na privatização e na desnacionalização da infraestrutura brasileira, na submissão aos interesses do grande capital, como é o caso da medida provisória em trâmite no Congresso Nacional, a famosa MP 595, a famigerada medida provisória dos portos. A luta pelo porto público ocupou-me em meus 2 últimos mandatos como governador do Paraná, de 2003 a 2010. O governo Fernando Henrique e meu antecessor Jaime Lerner haviam estabelecido um convênio de delegação que garantia que o porto seria privatizado em 6 meses. Eu assumi o governo e paralisei o processo inútil de privatização do porto. Investi no porto, reorganizei a administração, combati os interesses que o submetiam e resgatei o seu caráter público. Travei, senador Taques, uma dura guerra em defesa do porto de Paranaguá. O porto é a porta de entrada e de saída do país. Do porto de Paranaguá depende a nossa economia, o desenvolvimento de setores da nossa indústria, de regiões do meu estado e do país. Pensei que com a eleição do meu amigo Lula e depois da presidente Dilma, estaríamos livres da burrice fundamentalista, da submissão à cobiça e à internacionalização do Brasil. Pensei também que não teria mais que sair a campo para lutar contra a destruição e a privatização do porto de Paranaguá. Afinal, ouvi da própria presidente Dilma, quando ministra da Casa Civil e pré-candidata à presidência da República, que o nosso porto de Paranaguá era um exemplo de eficiência e racionalidade. Isso está no YouTube, na internet, para quem queira ver e ouvir. E era, mas não quando eu assumi o governo. O porto de Paranaguá não tinha dinheiro em caixa. Os pátios eram espaços de exploração infantil. O lenocínio tomava conta e o porto não tinha receita. Os grandes graneleiros dominavam o porto e a economia do Estado não respirava mais. Não tinha como importar nem exportar, porque o porto só se dedicava a exportar grãos das grandes empresas e as trades internacionais do agronegócio. Mesmo os pequenos produtores tinham que vender para as grandes, porque não tinham lugar no porto para exportar. Tive que estabelecer cotas. Criei e recriei a exportação das multicargas, madeira, congelados, automóveis, porque alguns setores da economia
que precisavam exportar para crescer não tinham esta possibilidade. Se o porto fecha, estrangula a economia. E fui atacado duramente pela grande mídia, mas resisti e reorganizei o Porto de Paranaguá. Em 2003, recebemos o porto com menos de 40 milhões de reais em um fundo informal para dragagens. E no término do meu segundo governo, em 2010, deixamos o caixa com um saldo de 450 milhões de reais, mesmo tendo realizado diversas obras de infraestrutura, a dragagem do canal de entrada do porto, a pavimentação em concreto das vias de acesso e a construção de novos terminais. E acabei com as filas de caminhões. Há 10 anos que a safra era colhida e imediatamente colocada em caminhões em direção ao porto, à espera de um negócio, e o caminhoneiro ficava na estrada privado de tudo. Eu acabei com isso. Exigi agendamento de carga. Só podia ir à estrada o caminhão que tivesse navio agendado. Acabou a fila. À medida que as nossas iniciativas iam melhorando o porto público, passei a ser atacado duramente pela Rede Globo. A Globo colocou Pedro Bial e a Miriam Leitão no ar para me atacar, por meio de imagens de arquivo e informações absolutamente mentirosas. Imagens de arquivo de filas de caminhões que não existiam mais há muitos anos. Era a mídia já então na cruzada pela desmoralização do porto público para justificar a privatização e a desnacionalização. A mesma Globo que agora elogia ministros do governo por sua racionalidade e visão de futuro quando defendem um novo marco regulatório que resultará na inviabilização dos portos públicos e na desnacionalização absoluta de nossa logística. Meu Deus, senador Armando. Pois bem, sejamos claros, bem claros. Esta medida provisória é uma jabuticaba com recheio de nitroglicerina. O modelo proposto destoa do padrão mundial. O comércio marítimo, do qual o sistema portuário é parte, tem experiência de mais de 5.000 anos. Em razão deste milenar percurso de amadurecimento, os portos mais importantes do mundo, nos países mais importantes do mundo, são públicos. O padrão vigente no mundo é o de portos públicos, operados pelo setor privado, exatamente como é o modelo brasileiro atual. O modelo que o Brasil adotou pela Lei número 8.630 de 93 é o modelo Land for Port, ou porto proprietário da terra, em que o governo, por meio da autoridade portuária, administra a infraestrutura, responsabilizando-se pela gestão portuária, berços de atracação e desatracação de navios, piers, dragagem do canal de acesso ao porto e mais. Nos Estados Unidos da América do Norte, a responsabilidade pela dragagem é do exército norte-americano. A iniciativa privada cabem investimentos na superestrutura portuária, armazéns, prédios, guindastes, etc. É o porto público com a operação privada. Se a operação privada, não há que se desapropriar o porto público, mas simplesmente trocar o operador. E o modelo predominante no mundo, Holanda, Bélgica, Alemanha, Espanha e Estados Unidos, para citar apenas alguns países, só há 2 países de portos totalmente privatizados. Os da Inglaterra, por obra e graça de Margaret Thatcher, e os da Nova Zelândia. E
Nenhum dos dois figuram em quaisquer estatísticas de eficiência no trabalho portuário do mundo. O Banco Mundial critica o modelo inglês pela dificuldade de se pensar e executar o planejamento estratégico do setor portuário e a intermodalidade no país. O mundo sabe que os portos constituem ativos estratégicos, que requerem planejamento de médio e longo prazo para funcionar com eficiência, para que toda a sociedade possa se beneficiar dos seus resultados. Por que, então, os sábios funcionários do governo do Paraná resolvem parir esta jabuticaba recheada com nitroglicerina? Tenho ouvido com atenção os argumentos para justificar a medida provisória e a mudança do modelo. E quanto mais ouço, mais me convenço da sua completa e absoluta improcedência. Permita, senador Roberto Requião, dada a relevância do seu pronunciamento, acho que com a anuência de nossos senadores aqui presentes, concedemos mais tempo a Vossa Excelência, mas gostaria de assinalar que estão presentes na tribuna, nas galerias do Senado, os alunos e alunas da Oficina Nacional de Formação Política da Juventude Indígena, com diversas etnias de todo o país. Sejam bem-vindas. Aqui está o senador Roberto Requião. Anauê. Nada disso. Ocorrerá o contrário. Primeiramente, esclareçamos. Esta medida provisória visa o comércio marítimo de containers. O comércio de granéis, no modelo atual, já pode perfeitamente ser movimentado em terminais de uso. Os terminais de uso público, por quem necessite verticalizar sua cadeia de produção, o que é feito por grandes empresas como a Petrobras, Vale, Cargill, Bunge e outras. E quanto às terríveis filas do Porto de Santos, na época da colheita, todos sabemos que se devem à falta de armazenamento suficiente nas regiões produtoras e nos terminais graneleiros, e a perversa matriz de transporte terrestre brasileira, na qual produtos de baixo valor agregado, como a soja e o milho, são transportados por caminhões ao invés de trens. No caso de Santos, as filas persistem porque o porto não adotou ainda a exigência de agendamento de navio para os caminhões que se dirigem ao porto, como nós fizemos já há alguns anos em Paranaguá. Ainda sobre os granéis, é evidente que sempre haverá alguma concentração de navios em época de safra. A sazonalidade da produção e do comércio torna irracional e improdutivo construir estruturas gigantescas que ficarão ociosas grande parte do ano. Logo, o alarido da grande mídia sobre as filas não me comove, nem me engana, como não deve enganar os demais senadores da República. É de uma canalice absoluta a relação que a Globo e a Veja estabelecem entre filas de caminhões no Porto de Santos, em época de safra, a uma suposta falência do modelo brasileiro de portos públicos para justificar a privatização absoluta dos nossos portos. Alhos misturados com bugalhos. Só se engana, senador Suplicy, quem assim deseja ser enganado. As soluções para os problemas do escoamento da safra passam por aumento da armazenagem no interior e nos portos, mudança da matriz de transportes terrestres e gerenciamento inteligente e racional dos portos. Tudo isso é possível fazer no atual modelo portuário. Nada disso exige que o modelo seja destruído, como quer
o raio da medida provisória. Então, como vemos, é do comércio de contêineres que devemos nos ocupar na análise da medida provisória 595. Aliás, o senador Eduardo Braga, relator da medida provisória, reconhece que o foco é o comércio de contêineres. E é aí que reside o aspecto crítico da medida provisória para a economia nacional, porque o comércio de contêineres é o que afeta mais diretamente a produção industrial. Os prejuízos que o novo modelo trará, se adotado, reforçarão o perfil primário exportador da economia brasileira. No caso dos contêineres, o comércio internacional pelo mar é controlado por grandes armadores internacionais, os donos de frotas de navios, como a Maersk, Hamburg Süd, MSS, MAS, Grimaldi. 10 empresas dominam 70% da navegação de longo curso. São eles que estabelecem o porto que será utilizado para importação ou para exportação. Sempre lembrando que estamos falando de comércio de contêineres, já que nos granéis a situação é diversa. São os armadores também que fixam o preço da operação, estabelecendo a venda casada do frete marítimo com a movimentação do terminal. E como são oligopólios, fixam o preço com base na lógica ditada pelo mercado e não com base nos custos. Do valor recebido do exportador ou pelo importador pela movimentação no terminal portuário, o armador paga ao operador apenas uma parcela que varia entre 50% e 60%. Logo, é conversa mole neoliberal a afirmação de que uma eventual redução do custo da operação nos terminais implique automaticamente em redução do chamado custo Brasil, uma vez que a lógica econômica é de que o armador, por sua posição dominante, se aproprie deste ganho de produtividade e não o exportador-importador. Ou seja, a medida provisória não reduzirá os custos de movimentação portuária para os exportadores e importadores brasileiros. Apenas aumentará o lucro dos armadores que estão no topo da cadeia alimentar, da logística do transporte marítimo mundial. Aliás, se observarmos a internet hoje, vamos verificar que os armadores já subiram o custo, pois pretendem se associar a construtoras e oferecer um preço baixíssimo na licitação da operação portuária, preço compensado pelo aumento do transporte dos armadores. Ou seja, a medida provisória não reduzirá os custos de movimentação portuária para os exportadores e importadores brasileiros. Apenas aumentará o lucro dos armadores que estão no topo da cadeia alimentar da logística do transporte marítimo. Com isso, cai por terra o principal argumento que sustenta a medida provisória. A lógica da medida provisória é a de que um proprietário de carga, um exportador, terá à sua disposição dezenas ou centenas de operadores portuários competindo ferozmente por sua carga, o que faria com que o preço pela operação fosse reduzido por essa competição de vida ou de morte. Escolhido pelo exportador um operador portuário, o exportador ou operador escolheria então um armador, o qual encaminharia um navio ao porto escolhido pelo exportador. Raciocínio primário, tolo, equivocado, grande equívoco. Na realidade, a escala é o determinante.
Os navios atracam em portos em que seja maior a quantidade de carga a ser movimentada, não a preferência do importador ou do exportador. Porque com isso os armadores otimizam seus ativos: navio, tempo, combustível e pessoal. Posso dar um exemplo paranaense. No Paraná, em Curitiba, temos uma montadora de automóveis, a Volvo. Quem conheça minimamente a geografia, imaginaria que o porto utilizado pela Volvo para as operações de comércio entre a matriz sueca e a unidade paranaense seja o porto de Paranaguá, distante 100 quilômetros da fábrica brasileira. Mas não, a Volvo utiliza o porto do Rio de Janeiro, porque escala. O volume de comércio com a fábrica paranaense não justifica que o navio se desloque até Paranaguá. Os sábios formatadores dessa incrível medida provisória. Como governador, recebi os reclamos da Volvo e fui verificar porque ela não recebia os seus insumos em Paranaguá. O armador dizia: existe fila no porto de Paranaguá. Convoquei a direção do porto e verificamos que não havia empecilho algum, fila alguma. Apenas a Volvo tinha uma pequena carga e não convinha para o armador ir até Paranaguá, quando podia descarregar tudo no Rio de Janeiro, e a Volvo que utilizasse caminhões para levar os seus insumos até a sua fábrica. Aproveito este exemplo da Volvo para apontar outro grave erro, premissa falsa. O discurso dos que formataram é de que o novo modelo provocará um choque de oferta de movimentação portuária e de transporte marítimo, em decorrência da competição decorrente da abertura de dezenas ou centenas de terminais em portos privados, e que isto levará a uma queda de preço na operação. Não é verdade. Esta afirmação pouco inteligente desconhece fundamentalmente que é a escala que faz com que os preços da operação portuária sejam ou não menores, e não a competição entre centenas de terminais. Se é a escala que faz a diferença, um número maior de terminais diminuiria a escala de cada um e, por via de consequência, elevaria o preço. Seria interessante se os sábios que formataram a medida provisória revelassem em que país, em que lugar do mundo se dá esta realidade, que a privatização dos portos teria o condão de magicamente criar no Brasil. Este lugar, se existir, não é no planeta Terra. Nesse nosso planeta, a realidade é outra. Os 100 maiores portos que fosse possível terminar esse relatório. Mais 2 minutos. 2 minutos não vai dar. Eu preciso consultar porque, como já concedi 25 minutos... Por exemplo, eu sugiro que corte a palavra do líder do PT. Está aqui. Em... Bom, este lugar, se existir, prossiga, senador. Não é no planeta Terra. Nesse nosso planeta, a realidade é outra. Os 100 maiores portos do mundo, senador Pinheiro, têm de 1 a 3 operadores, pela razão óbvia de que é a escala o determinante para a redução dos custos de operação portuária, e não a cerebrina e inexistente competição entre centenas de operadores. Sim, pode alguém me perguntar: então os portos públicos brasileiros são perfeitos? Não. Os portos públicos, como tudo mais na infraestrutura brasileira, precisam ser melhorados. No caso dos containers, é preciso melhorar os acessos terrestres aos portos, reduzir a elevada burocracia
inclusive aumentando o horário de funcionamento dos órgãos anuentes, Receita, Vigilância Sanitária e aumentando a coordenação entre eles. É preciso enfrentar o problema das tarifas portuárias elevadas que são cobradas pelos donos dos navios, pelos armadores ao importador-exportador, ampliar os berços de atracação e a dragagem para fazer face aos navios gigantes que começam a vir para o Brasil. Em 93, quando foi editada a Lei número 8.650, os navios que em 2011, entre 3 e 5 mil containers. Em 2012, começaram a chegar navios com 8 mil containers. O maior navio porta-containers do mundo pode transportar de 11 a 15 mil containers. No caso do granel, é preciso enfrentar a insuficiência de silos nas áreas de produção, porque acabam sendo os caminhões parados na beira da estrada, os silos virtuais, sem que o caminhoneiro tenha apoio algum. Áreas de silos insuficientes nas áreas de produção e nos terminais de grãos. Os elevados custos da logística terrestre, decorrente dos pedágios rodoviários, da inexistência de ferrovias e da leniência da NTT na fiscalização das concessionárias de ferrovias privadas. Mas, se não é verdade que os portos públicos sejam ilhas de excelência, nem poderiam ser num país com deficiências graves na infraestrutura. E é uma grande mistificação afirmar que seja o modelo dos portos públicos o responsável por um estrangulamento da economia, como vociferam Globo e a Veja e afirmam irresponsavelmente as autoridades do governo federal. Este alarmismo é uma cortina de fumaça para nos empurrar à privatização e à desnacionalização absoluta dos nossos portos. O secretário de Portos da presidência, José Leônidas Cristino, um dos membros da troika do governo, veio ao Congresso para tentar nos amedrontar na esteira do alarido alarmista da grande mídia. Disse o secretário que sem a MP aprovar solução para o problema. Diante desta incrível confissão de incompetência e de incapacidade de planejamento e gestão por parte do secretário dos Portos. E a minha sugestão é que a presidente Dilma, para evitar o mal anunciado, deveria agir prontamente, demitindo o raio do secretário e estabelecendo uma política de fortalecimento do sistema portuário nacional. E não mandar para o Congresso uma medida que destruirá os portos públicos, encarecerá as tarifas, debilitará a possibilidade de planejamento estratégico e enfraquecerá a soberania nacional. Deveria trocar o secretário e proibir o novo secretário de segurar o crescimento dos portos brasileiros, ordenando que desengavetasse os Caro senador, nós temos o horário da ordem do dia, já estamos passando, e vários colegas que têm inclusive voos estão inscritos. E eu sei da importância do discurso de Vossa Excelência. Importância de Vossa Excelência, mas é que já passou de 30 minutos. E eu queria fazer a ordem do dia, por gentileza, eu pediria a Vossa Excelência que conclua, por gentileza. Importante que uma discussão verdadeira sobre os portos. Então eu requero a Vossa Excelência que dê o meu discurso por lido, que transcreva nos anais, e eu tentarei fazê-lo de uma próxima vez, porque eu estou absolutamente convencido que a medida provisória dos portos é uma medida contra os interesses do país. E eu ficaria extremamente satisfeito se eu pudesse passar algumas ideias que não foram apenas formuladas por mim, mas pela minha equipe no Porto de Paranaguá,
pela equipe do presidente Lula, enquanto foi presidente da República, porque o que nós estamos tentando fazer é a legalização do porto do Eike Batista e a legalização de alguns portos que estão exportando cargas de terceiro na ordem de 95%, quando não poderiam fazê-lo. Eu peço então que seja dado por lido, transcrito nos anais do meu discurso.